Esse aqui é o Ney Bento, estudante do 6º semestre. E ele vai com a gente descobrir por que o procurador de Estado atua como um destemido advogado público na hora de prestar consultoria e representar judicial e extrajudicialmente um Estado da Federação Brasileira. Nosso convidado de hoje é o procurador do Estado de São Paulo, Thiago Sombra, que vai contar pra gente como é o dia a dia deste profissional e por que o Ney pode valer a pena fazer a escolha por essa carreira jurídica pra lá de interessante. Será que é mesmo? Com certeza. Então, vamos descobrir? Vem com a gente você também. Quais são as áreas que um procurador de Estado pode atuar? O que eu faço para ser bem-sucedida na carreira de procuradora do Estado? Eu queria saber se essa carreira também pertence à AGU, se sim, como é que ela está classificada. Em primeiro lugar, você é de São Paulo. Não, por incrível que pareça, acho que eu sou o único procurador de São Paulo brasiliense, né? É mesmo? Não sou bem uma prata da casa. E como é que é essa questão de defender o Estado, estando longe dele e ainda mais conhecendo pouco? Na verdade, eu fiz o concurso, né, para a Procuradoria do Estado de São Paulo. Fiquei em São Paulo durante um período atuando na Procuradoria Fiscal, na área tributária, basicamente, né? E na primeira instância, durante um bom tempo. Mas como eu tinha uma experiência anterior de ter trabalhado já em Tribunal Superior, especificamente no STJ, eu sempre tive vontade de voltar a atuar em Brasília, na Procuradoria do Estado de São Paulo, em Brasília, né? Esse sempre foi minha grande vontade, meu grande desejo, mesmo porque quando eu morava em Brasília eu já conhecia procuradores do Estado de São Paulo e Brasília, e a atuação da Procuradoria do Estado de São Paulo junto aos tribunais superiores, que sempre foi uma atuação muito destacada. Como é que é o dia a dia de um procurador do Estado de São Paulo? Bom, eu vou basicamente dividir essa atuação em duas etapas. Na primeira instância, né, como eu disse a vocês, meus colegas em São Paulo atuam tanto perante os juízes em diversas áreas, seja na área fiscal, seja na área judicial, seja na área do patrimônio imobiliário, diretamente na primeira instância e no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Bom, nessa etapa, propondo ações, seja na área tributária, nas execuções fiscais, seja na área judicial, defendendo o Estado, atuando em prol do Estado também. Essa atuação em São Paulo são interpostos recursos, recurso de apelação, agravo de instrumento e tudo e tal. A nossa atuação em Brasília surge um segundo momento. Depois que os procuradores de São Paulo, em São Paulo, propõem os recursos, aqui em Brasília nós acompanhamos e fazemos toda uma atuação específica junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho. Especificamente com sustentações orais, com memoriais, com interposição de novos recursos, com audiências com os ministros. É um trabalho todo estratégico, um trabalho muito voltado para casos grandes e muito relevantes. Claro, né? Recursos, né? Isso. Até por isso que há uma representação do Estado aqui por conta da proximidade dos tribunais superiores. Recursos e ações originárias também. A gente tem uma atuação no controle concentrado no Supremo, né? E no Superior Tribunal de Justiça também, com reclamações, mandados de segurança, coisas do gênero. E se você nunca ouviu falar dessa carreira, não é o único. Segundo o procurador Thiago Sombra, falta divulgação para os estudantes. Na faculdade só se fala do juiz, do promotor e do advogado, né? E acho que um grande erro dos professores é não despertar o interesse dos alunos para as outras carreiras jurídicas que são tão interessantes quanto essas três, né? E, basicamente, as procuradorias, a história da advocacia pública surgiu nesse modelo que nós nos vemos hoje, com a emenda 19, que abarcou a advocacia pública federal, que se dá no âmbito da AGU e suas carreiras, e a advocacia pública estadual, que são as procuradorias de Estado. Bom, esse status constitucional só veio em 98, significa que nós estamos falando de duas instituições que ainda estão se desenvolvendo, ainda estão caminhando, mas que exercem um papel primordial hoje no Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque a advocacia pública que zela pelo interesse público. É ela que promove a defesa da administração pública. É ela que promove o quê? A arrecadação dos impostos. É ela que promove a inscrição na dívida ativa e a cobrança. Ela atua na defesa do meio ambiente, do patrimônio público, do patrimônio cultural, social, da probidade administrativa. Então, é uma instituição que zela, em princípio, pelo interesse público, pelo interesse da sociedade.
uma instituição tão essencial quanto qualquer outra. Tanto é que o Constituinte optou por colocar a advocacia pública no capítulo das funções essenciais da justiça. A advocacia pública não está no capítulo do Poder Executivo. Sim. Ela é, tanto quanto as outras instituições, essenciais à justiça. É uma carreira de Estado, né? Mas uma carreira de Estado que está em pleno e franco desenvolvimento. Por isso que eu acho que, como é sempre mais interessante fazer parte de algo que a gente pode construir, a carreira de advocacia pública é uma carreira sensacional. Todos os estados têm representação em Brasília? Quase todos. Alguns estados ainda não têm representação, seja por não ter uma grande quantidade de casos a serem acompanhados nos tribunais superiores, seja por questões de natureza orçamentária, coisa do gênero, mas invariavelmente todos os estados têm uma atuação em Brasília. E isso é muito interessante porque em Brasília nós temos uma atuação federativa. O que significa isso? Semanalmente, as procuradorias de estado em Brasília se reúnem para ter uma atuação conjunta junto aos tribunais superiores em causas que sejam de interesse comum dos estados. Então, por exemplo, é muito comum que os estados se unam para atuar em uma determinada causa, evitando assim que uma série de expedientes burocráticos sejam feitos, se chamar cada hora um estado para participar. Qual é a diferença de procurador da República, procurador de Estado e procurador de Justiça? Essa é uma boa pergunta porque é uma discussão terminológica, né? Na verdade, as pessoas fazem uma confusão com essa terminologia. O procurador de Estado, ele é um defensor dos interesses do Estado, da administração pública estadual, do interesse público inerente àquela unidade da federação. O procurador de justiça, o que ele é? Ele, na verdade, ele é o representante, ele é um membro do Ministério Público que atua em segundo grau, atua perante o Tribunal de Justiça, coisa do gênero. É um termo que se utiliza, mas, na verdade, o procurador de justiça nada mais é do que um promotor, né, que atua perante o Tribunal de Justiça. O procurador da República já é um pouco diferente. O procurador da República é um membro do Ministério Público, né, que atua perante... que é um representante da União, que atua perante os interesses da sociedade como um todo, mas que tem uma esfera de atribuição diversa. Ele tem atribuição para defender a sociedade, mas tem uma esfera de atuação maior no âmbito federal como um todo. Mas não é defensor da União. O defensor da União é o advogado da União. A Procuradoria do Estado de São Paulo, em Brasília, conta com 13 procuradores e diversos funcionários, como o José Miguel, que coordena a seção de comunicações administrativas. Os processos chegam para ele, eles analisam e passam para cá, que aí a gente dá um procedimento administrativo, seja alguma peça que ele faz, algum procedimento que a gente tem que tirar cópia, alguma coisa que ele necessite para auxiliar, aí ele vem aqui a nos consultar e a gente está auxiliando. Pode mostrar um processo para a gente? Claro, esse aqui, ou esse aqui. Olha, por exemplo, esse aqui foi distribuído ao procurador, ele analisou, deu o despacho dele. Esse aqui é um agravo de instrumento. Isso, um agravo de instrumento do STJ, certo, que foi distribuído ao procurador, e ele deu o despacho dele, analisando os autos. Isso que deveria ser feito, né? A providência, aí a partir daí a gente faz toda a providência jurídica, orienta, olha, esse é um caso especial, a gente precisa de uma atenção específica dele, a gente faz uma pasta de acompanhamento especial, que a gente chama, e a partir daí começa a monitorar todo o desenvolvimento desse recurso dentro do tribunal. E daqui a pouquinho você vai saber qual o caminho para quem quer ter sucesso nessa profissão. Enquanto isso, escreva pra gente. O e-mail é carreiras@stf.jus.br.